Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o nosso dia, que o nosso dia seja um dia de paz, de bênçãos, de saúde, um dia de vitórias, de conquistas e milagres. Queridos, eu quero continuar falando sobre as vestes do Senhor Jesus, tá? Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 13, o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo João e João dá uma descrição das vestes do Senhor Jesus. E conforme a descrição do apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 1, nós podemos identificar que Jesus aparece para João com vestes sacerdotais. Jesus aparece para João com vestes sacerdotais. E não somente isso, como sumo sacerdote, ele se posiciona no meio dos 7 castiçais de ouro, que são tipo da igreja de Deus, conforme o versículo 20. Isto é, o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, está no meio da igreja. Tá? Então Jesus, ele tem vestes sacerdotais. Ele é sumo sacerdote. Como já disse o salmista, no Salmo 110, verso 4, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim como Arão, o primeiro sacerdote, Arão, ele entrou no meio do arraial de Israel para tirar os pecados e livrá-los da morte, né, para perdoar os seus pecados e livrá-los da morte. Veja, essa história ela é pouco conhecida. Está em Números capítulo 16, lá pelos versículos 40 em diante. Tá? Uma história pouco conhecida, mas é um momento em que, por causa de murmuração, de blasfêmia, de pecado, Deus manda uma praga no meio do povo. O povo começa a morrer. Arão e Moisés intercedem pelo povo e Moisés dá uma orientação para Arão: pega o incensário, né, oferece e vai com ele para o meio do povo e passa no meio do povo. Então Arão ficou em pé, provavelmente de braços abertos, embora o texto não diga isso claramente, né, é uma história bem resumida, mas subentende-se que ele ficou em pé, de braços abertos, com o incensário na mão, entre os vivos e os mortos, e então a praga cessou. E isso é uma tipologia apontando para o Senhor Jesus Cristo, porque assim como Arão ele entrou no meio do arraial de Israel para tirar os seus pecados, para livrá-los da morte, para fazer cessar a praga, assim também Jesus, tá? Ele com o seu sangue precioso, está no meio da igreja para sempre, para nos purificar, para nos limpar de toda mancha, de todo pecado. Quer ver outra? Melquisedeque, assim como Melquisedeque ele teve comunhão com Abraão, ele serviu pão e vinho e abençoou a sua oferta, assim também nós sentamos à mesa com Cristo para celebrar o pão e o vinho e entregar a ele nossas dádivas. Aleluia! Glória a Deus! Assim como o sumo sacerdote fazia mediação entre Deus e os homens, agora muito mais Jesus, que é o nosso sumo sacerdote e é eterno, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Tá? E é por isso que Atos 4,12 declara que em nenhum outro nome há salvação, e debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, para que possamos ser salvos. Glórias ao Senhor. Então Jesus tem vestes sacerdotais, ele atua como sacerdote. E o que isso significa? Ora, lembrando que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Então, quando ele se veste com vestes sacerdotais, ele está vestindo a igreja. E uma prova disso é que em Apocalipse diz assim que ele nos fez, né? Para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Também em Êxodo 19, fala de uma nação sacerdotal, é a vontade de Deus, um povo sacerdotal. E em 1 Pedro 2,9, ele repete isso para a igreja: vocês são um reino de sacerdotes, vocês são uma nação sacerdotal. Aleluia! Jesus é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes também.
para oferecer dons e sacrifícios diante do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. É através de você que muitas pessoas podem chegar ao conhecimento do Evangelho. É através da nossa vida como sacerdotes nessa terra que nós vamos fazer a mediação entre os pecadores e o Evangelho, levando eles a Cristo, apresentando a eles a salvação. Glória a Deus! Esse é um chamado para todo cristão. Esse é um chamado para todo homem, para toda mulher que aceita a Cristo, anunciar o Evangelho. Não se esqueça disso. Eu sei, estamos vivendo um tempo onde cada um olha para o seu umbigo, onde as pessoas dentro da igreja, de uma forma geral, está cada um procurando ajuda em Deus, solução para os seus problemas, e está todo mundo se esquecendo de que estamos aqui, temos uma missão que é evangelizar. Ei, o Senhor Jesus, ele tem vestes sacerdotais, as quais ele compartilha com a igreja, fazendo de nós também sacerdotes. E a função do sacerdote, como diz lá no livro de Malaquias, né, da boca do sacerdote deve vir a lei, a orientação, guardar a palavra, o ensino, a direção. Sim, a nossa função é evangelizar, é fazer a mediação entre os pecadores e o Evangelho, levando eles a Cristo, apresentando Cristo para eles. Louvado seja Deus, não se esqueça disso. Quantas pessoas passam pela sua vida e que estão precisando de salvação e você nunca abriu a boca para comentar algo sobre Jesus, tá? Não discuta sobre Deus, porque existem vários deuses. Algumas pessoas, para elas, Deus é a natureza, outros, para eles, Deus é tudo, é o ar, é a água, é o peixe, é tudo. Não, mas fale de Jesus, uma pessoa real, o Deus encarnado, o Deus que pisou nessa terra em carne e osso. Aleluia, fale de Jesus, porque dele vem a salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens para que possamos ser salvos. Então não esqueça disso. Você é sumo sacerdote. Sempre que alguém conversando com você te der oportunidade, fale do Cristo. Fale de Deus, fale de Jesus, o Cristo. Assuma esse papel sacerdotal, essa função sacerdotal linda e maravilhosa que o Senhor te deu. Aleluia. Amém, meu querido? Fica aí essa palavra para os dias de hoje, um chamado de volta ao primeiro amor, quando você queria ganhar o mundo inteiro para Jesus, um chamado de volta ao evangelismo puro e simples, um a um, porque ovelha gera ovelha. Amém? Bom dia.